Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um dia, nossa última palestra pública de 2024, segunda-feira, dia 30 de dezembro. Estamos aqui na luta. E como vocês podem ver, estou aqui na frente, né? Quando eu estou aqui na frente, para que é? Para fazer um pedido. Nós estamos com a nossa reforma em franca produção, né? Estamos saindo, tá? As paredes já estão levantadas, estamos pedindo verbas para nós. Temos que fazer a lajota, depois fazer a cobertura, depois vem o piso, depois vem a pintura, depois vem... antes da pintura vem a rede de esgoto. Então, né, temos muita coisa que dá para ser feito. Estamos aí, uma pequena parte aí na nossa mão, mas estamos precisando de verbas. E estamos fazendo a campanha, ou a campanha do cimento, ou a campanha do piso. Um saco de cimento custa aproximadamente R$35. O metro do piso também vai sair em torno de R$35. Quem quiser colaborar, estamos aí abertos. Pode fazer um Pix, Banco Cora, em nome do Centro Espírita Missionário da Luz. A chave do Pix é 47-718-358-0001-18. Você não entendeu, né, Márcio? Eu vou explicar mais uma vez. Vou falar porque eu acho que é bom a gente gravar o número, né? São muitos números sequencial. A chave do Pix é 47-718-358-0001-18. Meus irmãos, nós realmente estamos precisando. Qualquer valor será bem-vindo. Vai através do Banco Cora, pode fazer a doação direto para o Centro Espírita. Qualquer valor será bem-vindo. A gente ainda vai demorar uns 3 a 4 meses ainda para terminar a nossa reforma. Então, se vocês quiserem programar, deixar mais 3 ou 4 ou 5 parcelas programadas, a gente não tem problema, a gente aceita. Janeiro, fevereiro, março, abril, tá tudo bem, pode programar lá, qualquer valor a gente será bem recebido. E quem quiser doar um valor também melhor, pode doar, que nós não vamos ter problema nenhum também não, tá? Estamos aí na luta. Se alguém precisar de alguma coisa, tem a diretoria aí para poder dar todas as orientações necessárias para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Agora que o Reinaldo já fez a parte mais que eu passei para ele, né? Então vamos iniciar aí a nossa noite de estudo. Agradecemos a presença de todos. Como o Reinaldo já disse, né? Nossa última segunda-feira de 2024. E aqui estamos para mais uma mensagem do Evangelho, para refletirmos juntos, buscando aí nos fortalecer nas mensagens, nos ensinamentos de Jesus. Hoje o Nilo vai trazer para nós a reflexão do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, dos itens 9 e 10, a cólera. Então vamos abrir os nossos corações para o ensinamento da noite. E para que a gente inicie, vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, nosso Pai Criador, amoroso, justo e bom, a exemplificar e nos ensinar todas as coisas que precisamos para melhorarmos as nossas condutas e as nossas vidas. Veio nos trazer os ensinamentos, nos mostrando que é possível caminhar mais acertadamente, que é possível que amemos uns aos outros e que possamos seguir aí nessa jornada buscando melhorarmos a nós mesmos, melhorar os ambientes onde nós
frequentamos, com quem compartilhamos a vida, a jornada. Então nós agradecemos a esse mestre amigo e pedimos a sua proteção, o seu auxílio e o seu amparo para cada um de nós. Pedimos que esteja conosco e que nós possamos sentir a presença amorosa em nossas vidas, que possamos perceber a sua mão estendida e o seu amor por nós em todo o tempo. Esteja conosco, Jesus, auxilie-nos na compreensão da mensagem desta noite. Que assim seja. Amigo, à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Coisa ali que eu ainda não cumprimentei, né? Boa noite. Como a Cecília já falou, hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, sobre a cólera. Uma coisa interessante, né? Brando e pacífico fala sobre cólera. Mas isso é uma didática, né, que Kardec colocou, porque para nós sermos brandos e pacíficos, nós temos que aprender como controlar a raiva, né, a ira. E por isso que ele coloca aqui o que isso causa em nós que não nos deixa ser brandos e pacíficos, né? Mas uma coisa interessante, né, como o Reinaldo falou, hoje é a última segunda-feira do ano, e o mais interessante, o último dia útil praticamente do ano, né, é o último dia que a gente pensa nos objetivos que a gente vai traçar para o ano que vem, né? Que a gente fica assim, vai até o Natal, a gente chega entre o Natal e o Ano Novo, a gente começa a traçar os objetivos para o ano seguinte. Quem fuma, parar de fumar, quem bebe, parar de beber, quem é sedentário, começar a fazer atividade, começar a caminhar, começar a fazer alguma coisa, e assim vai. Aí a gente passa o ano, quando chega dia 1º de dezembro, a gente lembra, o ano passou, eu não fiz nada, não fiz isso, não fiz aquilo. Poucos são os objetivos que a gente alcança daquilo que a gente traça, né? Mas isso, o mais importante disso é, quando a gente traça objetivos para o ano seguinte, por que não traçar também objetivos espirituais? Por que não traçar para nós objetivos assim de ser menos raivosos, menos irados, mais bondosos, mais caridosos, né? Como traçar objetivos que façam reflexão quanto ao espírito, não só quanto às coisas do corpo, ou traçar objetivo de emprego, de melhorar o emprego, de querer ganhar mais dinheiro, a gente só traça isso. Por que a gente não traçar que a gente pode estudar mais, que a gente pode frequentar mais uma instituição religiosa, que a gente pode estar mais ativo, mais participativo, né? Que a gente possa interagir. Então a gente pode pensar também nesses planos, né, para o ano seguinte. E aí, quando chegar em dezembro do ano que vem, a gente vê quais os objetivos que a gente conseguiu diante daquilo que a gente traçou. Mas o mais interessante agora aqui, como a Cecília falou, é o dos itens 9 e 10 do capítulo 9 do Evangelho. O item 9 é assinado por um espírito protetor que foi dado na cidade de Bordeaux em 1863, e o item 10 é assinado pelo espírito Hahnemann, que foi dado em Paris também em 1863. E o mais engraçado do espírito protetor, ele começa falando sobre a cólera, né? Ele fala assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Olha só, ele vai falar sobre a cólera, sobre raiva, e começa falando do orgulho. Boa noite. Começa falando do orgulho. Por que ele começa falando do orgulho quando é para falar da raiva? Porque o orgulho é o maior dos nossos vícios, o maior dos nossos problemas. Quem que não sente orgulhoso? Muitas vezes a gente trabalha e fala assim: nossa, eu sou insubstituível no meu trabalho. Se eu sair de lá, vai desmoronar tudo. Aí a gente sai e entra alguém que é melhor do que a gente. Aí, né, começa a ficar mais capaz, né? E aí a gente fica assim: poxa, eu não era tão imprescindível quanto eu achei que eu era, né? E isso faz parte do nosso orgulho. E aí ele fala assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Se nos colocar com comparação com alguém que a gente julga que é pior do que a gente, aí a coisa piora mais ainda, né? Imagina só, eu já me sinto que eu sou o melhor, aí vem alguém e fala que eu sou
pior do que o fulano, que eu acho que é muito pior do que eu. Aí eu já começo a despertar a cólera, né, a raiva. É assim, e a vos considerardes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, olha só, quer em espírito. Muitas vezes as pessoas se julgam melhor espiritualmente do que outros. Mesmo a gente sabendo que a gente não tem condição nenhuma aqui de analisar qual é a evolução espiritual de cada um. Mas muita gente se julga nessa condição. Ah, eu sou melhor, eu ajo de uma forma melhor. Quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O menor paralelo vos irrita, até mesmo, né, nas questões de paralelo, de igual. Se tratar uma pessoa de igual para a gente já fica irado. E a gente cria aí um rancor. Cria muitas vezes uma revolta com as pessoas, porque elas nos comparam, né, com o outro. Isso é o que exacerba em nós o quê? O orgulho. O orgulho gerando a raiva, gerando a cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai a origem, a demência. A demência seria uma degradação contínua, né, e gradativa do cérebro. Mas aqui ele não está se referindo a essa demência, como ela é tratada, de uma coisa que não tem retrocesso, que seria uma demência física no cérebro, né, que vai causar esse desgaste. Mas aqui ele fala de um momento passageiro, em que a gente perde a razão por algum momento, e aí a gente passa a agir igual ao bruto, ou seja, igual àquele que não tem instrução ainda, que não tem conhecimento, né? Ou seja, a gente volta muito para a nossa natureza do instinto. E isso nos faz perder o sangue frio e a razão. Aí fala, pesquisai e quase sempre deparareis com um orgulho ferido. Quando a gente tem esses atos, muitas vezes, de demência, de loucura, de raiva, de ódio, de ira, isso tem a ver com um orgulho ferido. Quem aqui nunca ouviu falar na expressão, ele matou por amor? Quem ama, mata? Não. Quem ama quer ver a outra pessoa feliz. Se a felicidade dessa pessoa é estar com uma outra pessoa, ele vai estar feliz em ver a pessoa que ele ama estando feliz. Mas muitas vezes ele fala assim, eu amo fulano, eu amo fulana. Ela tem que ficar comigo. Se ela não vai ficar comigo, ela não vai ficar com mais ninguém. Então não é amor, é o que? É o sentimento de posse, de domínio, né? De ter, não é o sentimento de amor, que o sentimento de amor quer a felicidade dos outros, né? E isso não traz felicidade, querer impor as pessoas ao nosso lado. Que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão um orgulho ferido por uma contradição? Na oração dominical, no Pai Nosso, Jesus já colocou lá para nós, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí a gente ora assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, desde que a vontade de Deus seja igual à minha, né? Se não for igual à minha, eu vou me revoltar contra Deus. Por que ele não quer fazer a minha vontade? Tem que ser a vontade dele. Eu quero A, ele dá B. Eu quero B, ele dá C. Porque ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos. Nós, muitas vezes, diante desses pedidos, nós queremos exacerbar ainda mais o nosso orgulho. E muitas vezes eles nos controlam dessa forma. Mas, se a gente orar bem e entender, a gente precisa aceitar com resignação, né, com coragem esses sentimentos. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorre da importância que cada um liga à sua personalidade. Veja bem, ele fala aqui, né, o Espírito Protetor, da personalidade, não da individualidade. Nós somos um indivíduo, mas nós temos uma personalidade. Nós estamos na pessoa, eu estou na pessoa de Nilo César Pereira. Eu não sou Nilo César Pereira, eu sou um indivíduo. Boa noite. Boa noite também. Eu não sou o Nilo, eu estou o Nilo, eu estou na personalidade. E muitas vezes o que a gente quer exacerbar é a personalidade, mais do que a individualidade, né? A individualidade tem que crescer.
e a personalidade muitas vezes está aqui para poder desenvolver a personalidade, só que a individualidade, só que a gente quer que a personalidade se desenvolva, que ela se torne importante, e não o indivíduo em si, e não o espírito, mas a pessoa que tem que aparecer, né? Porque se ela não aparecer, e essas contrariedades muitas vezes vêm de coisas pueris. Quem é aqui que já ouviu ou já leu nos livros do Chico um episódio sobre tubo de pasta de dente? Alguém já viu? Tem uma história dos livros do Chico, eu não vou saber qual é o livro, mas de um casal que estava discutindo a ponto de se separar por causa da pasta de dente. Que um apertava a pasta de dente no fundo, o outro apertava no meio. E era antigamente aquelas pastas de tubo de alumínio, não era igual hoje, de plástico que, né, vai e volta. Aí você empurra no meio, metade vai para frente, metade volta. Aí o outro tem que ficar empurrando no fundo para compensar, aí empurra no meio, volta e vai. Né, vai para os dois lados, vai até que racha e aí começa a sair pelos lados o tubo. E eles estavam se desentendendo por causa disso e foram conversar com o Chico. Chico, a gente está ao ponto de se separar porque a gente está brigando por causa do tubo de pasta de dente. Porque aí eu não sei qual dos dois que colocava ali, mas um reclamava que apertava no fundo para deixar bonitinho, o outro vinha e apertava no meio. Aí o que a gente faz? O Chico é simples, pega um tubo de pasta para cada um aperta o tubo onde quiser. Né? Então muitas vezes coisas simples, pueris, banais, a gente quer complicar. E a solução é muitas vezes mais fácil do que a gente imagina. Mas no calor da nossa discussão, da raiva, da ira, a gente não consegue ver uma saída simples. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como encontrar, muitas vezes, diante de uma discussão boba que pode crescer, uma solução simples para isso que não vai mais causar problema. Em seu frenesi, ou seja, em sua exaltação, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, ou seja, ficou com raiva, parte para a ignorância, parte para a briga. Aí ele vem um outro aqui que ninguém nunca fez. Aos objetos inanimados, quebrando porque não lhe obedecem. Né? Quem é que nunca tentou colocar alguma coisa que não entrava no lugar e vai indo até perder a paciência e acaba quebrando, ou se revoltando, xingando, chutando, né? Quer trocar um pneu, não consegue, chuta o pneu, chuta o carro, né? Então, isso é a atividade que nos leva à raiva. A gente não consegue fazer uma coisa em vez de parar, relaxar, acalmar, né? Eu falo aqui sempre, é uma coisa interessante a gente aprender a viver em sociedade. Eu trabalhava com motores e tinha situação que era difícil de fazer. Você começava a fazer, dali a pouco você perde a paciência, aí só tem uma coisa a fazer, sai, vai ao banheiro, vai tomar um café, toma uma água, espera uns 10, 15 minutos e volta, aí você tenta fazer de novo e consegue. Aí eu fui trabalhar na parte de controle, eu trabalhava de manhã sozinho. E tinha um programa que o cara que criou esse programa, ele acho que não tinha nada para fazer, ele criou lá que quando a gente apertava uma coisa, era um local que tinha que colocar número, só podia colocar número. Se você digitasse letra, o programa fechava todinho. Então você estava digitando os negócios lá, de repente você errava, e quando você digitava uma letra no lugar que era para ser número, o programa fechava, saía tudo. Se você não tivesse salvo, você perdia tudo. Aí, você tinha que começar de novo, entrar no programa, e antigamente aquilo era lento, né? Aí outra hora o programa travava, e quando eu trabalhava sozinho, ainda mais que eu ficava no lado contrário da pista, não tinha ninguém, só eu, porque eu xingava aquele programa, o cara que fez aquele programa, vocês não têm ideia, né? Aí foi aumentando o serviço, nós fomos trabalhar em dois, foi um outro trabalhar comigo. Aí quando eu errava eu já não podia xingar mais, né? Porque aí eu já tenho o ouvido do outro que não tem o direito de ficar ouvindo eu xingar. Então a gente aprende a ficar mais educado, né, quando a gente vive em sociedade. Às vezes o programa travava, ficava travado, aí eu só perguntava para ele, teu programa travou? Ele travou. Eu falei, tá travado, né? Então, fazer o quê? Não dá para xingar, então deixa quieto. Então a gente tem que aprender, né, a conviver dessa forma em sociedade. Muitas vezes nos faz viver dessa forma. E ele continua aqui, se nesses momentos, ou seja, que a gente aqui quebra os objetos inanimados, se a gente pudesse observar a
se nesses momentos pudesse ele observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Já pensou se no momento de raiva nossa a gente conseguisse sair, parar e ver o que a gente está fazendo? Né? Ou a gente ia ter medo da gente mesmo, falar assim, nossa, eu sou desse jeito. Né? Ou então a gente ia achar a gente ridículo mesmo, falar, nossa, eu estou uma coisa banal e eu brigando por causa disso. Né? Aí ele fala assim, ó, imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Ou seja, a gente não pode sair e ver as nossas ações, mas os outros estão vendo as nossas ações. E como que eles estão vendo? Com medo, né? Ou nos achando ridículo. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Respeito a si mesmo, uma forma que nós temos que respeitar a nossa condição. Né? Precisamos aprender a domar as nossas más inclinações. Isso é uma forma de nos respeitarmos, isso é uma forma de evoluirmos, isso é uma forma de estarmos avançando no rumo da perfeição. E ele continua, se ponderasse que a cólera a nada remedia, ou seja, a cólera, ficar nervoso não resolve nada para ninguém. Ninguém consegue resolver as coisas por nervosismo. O máximo que você faz é impor medo nos outros e aí achar que está resolvido. Mas não está resolvido, simplesmente você está dominando pelo medo, pelo pavor. Que lhe altera a saúde e compromete até a sua vida, tanto orgânica quanto espiritual. Né? Compromete a saúde. Quando a gente fica nervoso, taquicardia, pressão aumenta, vai dando uma série de coisas, agitação, nervosismo. Né? Quantas pessoas que não infartam diante dessas situações de raiva, né? Porque acelera o batimento cardíaco, que deixa todo estressado. E aí, aquilo que está no organismo físico acaba repercutindo no perispiritual. Assim como o mental do espiritual acaba refletindo no organismo físico. A pessoa que vive com pensamento negativo, com depressão o tempo todo, isso acaba refletindo no corpo físico dela. Tanto que hoje a gente vê a espiritualidade falar que as doenças mais sérias, mais graves que nos acometem, normalmente elas já entram em nosso perispírito cerca de 1 ano antes de refletir no corpo físico. A gente tem 1 ano para tentar modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas situações, para se livrar dela antes dela se instalar. Não conseguindo fazer isso, ela vai se instalar no corpo físico para poder sentir a dor disso daí. Entendeu? É assim que as coisas acontecem. Então, o pensamento que nos acomete, que nós pensamos, aquilo que nós refletimos, ele interfere em nosso corpo físico. Mas o dano que nós causamos no corpo físico também interfere no corpo perispiritual, né? Que consequentemente no espírito. Se ele se ponderasse que a cólera nada remedia, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. A primeira vítima de quando a gente fica com raiva somos nós mesmos. Antes da gente conseguir atingir qualquer outra pessoa, nós já atingimos a nós mesmos, né? Mas uma outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, o de que torna infelizes todos os que o cercam. Quem aqui já leu o livro Memórias de um Suicida? Até o final? Agora, quem aqui começou e não acabou? E eu sou capaz de falar que eu sei onde cada um de vocês pararam. Vocês pararam todos no mesmo ponto. Quando chega no sofrimento que o espírito que foi resgatado, que quis voltar para ver a família, né? Quis voltar lá para ver a família dele e ver o estrago que ele causou na família. A maioria das pessoas que eu conheço chega ali e para, não aguenta continuar. E causa um estrago tremendo na família, nos filhos, na esposa, né? E então é um sofrimento terrível, né? Então, quando nós estamos com raiva, quando nós agimos com raiva, nós talvez não causamos o mal nessa proporção, mas nós causamos o mal a todos aqueles que nos querem bem e que nos estão à nossa volta, né? De uma forma ou de outra, né?
E aqueles que leram o livro até ali, pode passar dali, que depois ele é sensacional, entendeu? O livro é um manual de como viver, como evitar o suicídio, porque vai entender o que se passa. Mas é só essa parte que é dramática, mas depois dá para dominar. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofra os entes que mais ama. Se tem coração, para que ele vai querer fazer que os outros que ele ama sofram? Só que é uma coisa interessante. O egoísta é aquele que é tudo para ele. O altruísta é aquele que distribui o que é dele para os outros. Você já viu que tem gente altruísta de problema? Que basta ele estar com um problema que ele esparrama para todo mundo. Ele é altruísta. Ele não guarda o problema dele para ele. Se ele está com um problema, ele faz questão de falar para todo mundo que ele está com um problema. Quer que todo mundo sofra, ou ele é o coitado que está sofrendo e ninguém mais sofre, ou ele quer falar assim, já que eu estou sofrendo, os outros também vão sofrer. Né? Eu conheço gente assim, que basta sentir alguma coisa ou estar com algum problema que esparrama para todo mundo. Né? Quer que todo mundo, né, fique sabendo que ele está com um problema, que ele está sofrendo, que ele está com dificuldade. Né? Esse é o altruísta inverso, né? Aquele que quer passar os problemas dele para os outros. E que pesar mortal, se num acesso de fúria praticar um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Imagina só, num momento de fúria, você fazer alguma coisa para deplorar para o resto da sua vida. E não precisa só fazer, não, basta falar. Muitas vezes, no momento de raiva, nós falamos alguma coisa que depois nós nos arrependemos pro resto da vida de ter falado aquilo ali, né? E aí tem uma coisa interessante no livro Respostas da Vida, tem uma mensagem chamada Convivência, que tem lá uma coisa interessante, que ele fala sobre a franqueza, né? Que muitas vezes a gente, no momento de raiva, a gente quer ser verdadeiro, quer falar para os outros a verdade, né? Dita nua e crua, né? Rude. E tem uma passagem lá de André Luiz, nesse livro Respostas da Vida, que fala: quem acha que a franqueza rude pode servir de alento para alguém, experimente ver o que acontece a uma planta quando se lhe atira água fervente. Pega a água, ferve a água, ela não continua sendo água? Talvez mais pura do que antes de ferver, que matou uma série de micróbios, né? Agora pega uma orquídea e despeja essa água fervendo na orquídea. O que vai fazer? Mata. Com certeza mata uma orquídea, né? A água fervendo. Então ela não deixa de ser água, mas a temperatura dela causa um problema. E muitas vezes na discussão, no momento, né, a gente fala verdades que estão quentes. Então ele fala, deu um problema, causou dificuldade, espera, né? Espera, deixa serenar, deixa passar o momento. A hora que acalmar, que chegar na temperatura ambiente, aí sim a água está mais pura do que antes. Aí você pode regar a planta que ela vai ficar feliz da vida. Né? E aí quando a gente chega na temperatura ambiente, quando a coisa passou todo aquele turbilhão, chega, fala, que talvez a pessoa vai entender melhor, né? Vai compreender. Então muito cuidado às vezes com o que a gente fala, no momento principalmente que a gente fala, não que a gente fala, mas o momento de se falar, pode causar um problema maior do que antes, né? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, ou seja, a pessoa que tem acessos de raiva não exclui as qualidades do coração, mas nesse momento impede que se faça o bem. Ninguém que está com raiva faz o bem e pode levar à prática do mal. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, vamos tentar dominar, porque bem não faz quando a gente está com raiva. Com ódio a gente não vai fazer bem para ninguém, mas pode ser que a gente faça mal, né? Isso basta para induzir o homem a esforçar-se por dominá-lo. Basta a gente saber disso, ó. Com raiva ninguém faz bem, mas pode fazer mal, já é o suficiente. E aí ele coloca, o espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Veja, ele começa lá falando de orgulho. O orgulho leva à cólera, né? Ele começa falando da cólera sobre o orgulho.
O orgulho nos leva muitas vezes à raiva, e a humildade vai nos levar à paz de sentimento. No item 10, né, que é assinado pelo espírito Hahnemann, que foi dado na cidade de Paris, ele começa assim: segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiram muita perseverança para serem extirpados. Veja bem, segundo a ideia falsíssima de que não é possível se reformar. Síndrome de Gabriela, né? O pessoal mais antigo aí vai lembrar, né? Da música, né? Lá do romance de Jorge Amado, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? Na verdade, a gente nasceu para mudar, para se melhorar. A gente não retroage, não retrocessa, então nós não vamos voltar pior do que nós chegamos, mas nós precisamos voltar melhores do que nós chegamos. Para isso a gente precisa, né, se modificar, se mudar, se esforçar, né? E esforços, ele coloca aqui uma coisa interessante: corrigir defeitos em que de boa vontade se compraz. Muitas vezes nós temos ligeiros defeitos e que nós nos acomodamos a eles e somos felizes com eles, né? Isso aqui não exige esforço, não está me causando problema, deixa para a próxima, isso aqui não está interferindo em nada, e muitas vezes está, né? Muitas vezes está causando esse problema. E que exigiriam muita perseverança para serem extirpados, ou seja, arrancados até a raiz. Aí eu fui recorrer lá no Livro dos Espíritos, questão 909. Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, veja bem, ele coloca sempre, não é de vez em quando, uma vez ou outra, uma vez na vida, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha, porque ele pensa, sempre, hein? E a resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços, né? Quantas vezes será que nós nos esforçamos realmente para tirar de nós, ou nós vamos nos acomodando com as situações do dia a dia? É comum, já está acostumado, e aí a gente não se preocupa em modificar. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Ou seja, tem gente que fala assim: eu nasci assim, eu sou esquentado, eu sou nervoso mesmo. E aí não vai tentar mudar? Vai terminar desse jeito? Vai chegar ao final da vida dessa mesma forma? Por que não tentar, né, se modificar? Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas, né? Acusando a Deus de suas faltas. Ou seja, o culpado é o organismo, foi Deus que me deu esse corpo, então... Não, mas foi você que escolheu lá como se preparar, né? E aí, diante das nossas faltas, a gente cai naquele processo, né, de arrepender-se, de expiar e de reparar. Eu tenho para mim um quarto... Não seriam 3 tópicos: se arrepender de uma falta, expiar a falta, que é resignar-se, né, pelo sofrimento da falta que cometeu, e depois reparar o erro cometido. Para mim começa com reconhecer, porque enquanto nós não reconhecermos que nós estamos errados, nós vamos nos arrepender de quê? Se a gente acha que não está errado. De que falta eu vou me arrepender se eu não reconheço que eu errei? Se eu não reconheço que eu errei, eu não tenho do que me arrepender. Se eu não tenho do que me arrepender, o sofrimento que está me causando, eu acho que é um castigo de Deus e não uma expiação. Ao invés de ser uma resignação pelo erro que eu cometi, eu começo a achar que Deus é injusto de estar me castigando por uma coisa que eu não fiz. Então a primeira coisa é reconhecer. E tem uma frase espírita que me marcou muito, que eu vi uma vez, eu não lembro qual livro, que fala: reconhecer os próprios erros é ter um erro a menos. Quando a gente reconhece que está errado, nós temos um erro a menos. E é ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. É mais uma vez ele aqui, agora o Hahnemann falando do orgulho, né?
Ou seja, a culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. Para todos os nossos erros, para tudo que a gente erra, a gente acha alguém que é culpado por aquilo ali. A pessoa que me levou a isso, ela que me tirou do sério, ela que fez isso, ela que fez aquilo, ela que fez... Nunca nós somos culpados, nunca nós aceitamos a culpa. Então o orgulho, ele faz isso, a pessoa não aceitar os seus próprios erros. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força, né? Há temperamentos, tem pessoas que têm temperamento mais grosseiro, vamos dizer assim. Entretanto, ele fala assim, ó, não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. Não quer que uma pessoa é mais forte, mais carrancuda, que quer dizer que ela seja mais forte para a raiva, para a ira, né? E persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. Ou seja, se a gente, por exemplo, levar para um desenho, né, para um filme, A Bela e a Fera, né? Todo mundo tem medo da fera, da monstruosidade, e vamos dizer, um doce de pessoa, né? Um corpo que a gente olha e fala assim, pô, isso é um monstro, mas que, no entanto, tem um coração gigante, né? Então não é a aparência física da pessoa que vai dizer que ela é violenta ou não. É realmente o temperamento da pessoa, é como ela age. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, ou seja, num corpo doente, franzino, não será brando, somente a violência tomará outro caráter, né? Se a pessoa que é franzina, mas é violenta, ela não vai encarar alguém que é forte no soco, no tapa, mas ela vai usar de artimanhas, ela vai usar uma arma. Ou vai se usar muito o que se usa hoje em dia, a língua, né? Você começa a denegrir a imagem dos outros. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve com relação a coisas que acontecem, porque muitas vezes a gente não sabe o que de fato está acontecendo. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vocês devem ter visto há um tempo atrás uma moça que foi num apartamento do Neymar há um tempo atrás e ele filmou a moça. Se ele não tivesse filmado, ele estava sendo execrado até hoje de ter estuprado uma moça, de ter violentado, de ter batido. E a moça foi lá e a moça queria, porque queria de todo jeito, né, com ele, e queria que ele agredisse ela, e ela falava, me bate, me dá um tapa, não sei. Tudo isso com intenção de quê? Arrancar dinheiro depois. Agora ou você me dá dinheiro, ou você, né? Então são fatos, assim como o Daniel Alves, para citar outro futebol, está passando, está preso, né? Você acha que alguém consegue estuprar uma mulher dentro de um banheiro de um homem, numa boate cheia de gente? Ele consegue arrastar ela lá para dentro do banheiro sem ninguém ver, sem ela gritar, sem perceber? Então, são coisas que aí falou, vai-se por aquilo que ela falou, mas, poxa, olha a lógica. Que lógica que tem uma mulher dentro de uma boate cheia de gente e parar no banheiro masculino com um homem? Sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Sem ela falar nada. Pode ser que tenha acontecido? Pode, mas que é difícil, é. Então a gente não pode muitas vezes julgar o que está se passando, entendeu? Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera torna-se-á concentrada numa arma, numa acusação, como eu disse, né? O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios, né? Os outros vícios também não é causa do corpo. Não é o corpo que dá o vício a gente, é o espírito, né? Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Se tudo fosse referente ao corpo, o corpo vai morrer e vai se degradar e vai desaparecer aqui. Quais seriam os nossos méritos, então, daquilo que nós fizemos? Nenhum. Porque seria do corpo, o corpo se desmanchou.
responsabilidade sobre os vícios nós não teríamos, mas nós iríamos voltar para o plano espiritual exatamente como nós chegamos aqui. Porque a gente não ia conseguir ganhar nada, nem fazer nada de ruim. Tudo foi culpa do corpo. O espírito não causou nenhum dano, né? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Um homem deformado, um homem que está sem um braço, uma perna, o espírito não consegue fazer nascer uma perna, nascer um braço, crescer, né? Pode se colocar prótese e tudo bem, mas não o espírito fazer com que aquilo ali cresça, mas pode reformar os pensamentos, os sentimentos, aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, o modo como ele age. Isso ele pode modificar, isso ele pode fazer. E isso ele tem que fazer, né? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Olha só que frase interessante, né? Ele não se fica vicioso, senão porque ele quer permanecer vicioso, né? Aí ele continua aqui, de que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. A gente fala assim, eu não posso mudar isso. Pode, só basta ter vontade firme para isso. Muitas coisas nós ainda não vamos conseguir corrigir, por maior que seja o entendimento ou a nossa vontade. Mas algumas coisas, né? Outro dia até a dona Cláudia estava falando aqui, que eu brinquei aqui do início do ano, né? Que a gente começa a fazer as promessas para o ano seguinte, a gente chega no final do ano e vê que quase nada mas alguma coisa a gente faz. Então a gente traça objetivos e alguns objetivos a gente vai conseguindo, né? Alguns objetivos a gente vai conseguindo alcançar pelo esforço nosso ou vendo o que acontece. Ele fala assim, e termina assim, de outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Se o homem não pudesse se modificar, ele jamais iria progredir. Nós iríamos nascer aqui de uma forma e voltaríamos para o plano espiritual de outra forma. Aí a gente poderia evoluir no plano espiritual? Pode, como se pode evoluir no plano espiritual. Mas qual a finalidade, então, de encarnar na Terra se a gente não vai evoluir? Se a gente não vai adquirir aqui nenhum mérito, nenhum avanço, né? Então, a lei do progresso, ela nos coloca para isso. Por isso, a gente traça aqui como objetivo para 2025, quem sabe diminuir um pouquinho a nossa raiva, a nossa cólera e começar a ser um pouquinho mais caridoso, um pouquinho mais fraterno com as pessoas. Muito obrigado a todos, é o que nós tínhamos a colocar na noite de hoje.